Jimmy Durante foi um dos grandes artistas de comédia, alguns anos atrás, na década de 60 e 70, e pediram que ele fizesse um show para os veteranos da Segunda Guerra Mundial. E a resposta dele foi a seguinte: olha, eu estou com a agenda muito lotada, mas eu posso ceder apenas alguns minutos. Eu vou fazer um monólogo, uma palavra só, e depois desse monólogo curto eu vou partir imediatamente, porque eu tenho um próximo compromisso. O diretor do teatro, o diretor daquele evento, do espetáculo, concordou alegremente, porque o Jimmy Durante realmente era uma pessoa muito ocupada e um artista do show business. Quando Jimmy subiu ao palco, algo interessante aconteceu. Ele acabou o pequeno monólogo que ele tinha que fazer e ele ficou ali. E ele ficou ali por 10, por 20, por 30 minutos. E os aplausos ficaram cada vez mais altos. E ele ficava ali. Finalmente ele fez a última reverência que ele tinha que fazer e saiu. Quando ele estava saindo, no finalzinho, alguém segurou o braço dele, o deteve e disse assim: olha, você disse que tinha apenas alguns minutos, o senhor iria partir e o senhor fez um show completo. O que aconteceu? E então Jimmy respondeu: eu realmente tinha que ir, eu tinha um compromisso, mas eu posso lhe mostrar o motivo pelo qual fiquei. E ele chamou aquela pessoa e mostrou 2 homens na primeira fila, 2 veteranos de guerra. Cada um havia perdido um braço. Um tinha perdido o braço direito e o outro tinha perdido o braço esquerdo. Mas juntos eles eram capazes de aplaudir. E era exatamente isso que eles estavam fazendo, com alegria e bem alto. Nem tudo é perdido quando a gente põe a cabeça para funcionar e temos a amizade no nosso lado. Amém? Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, por favor. Abra comigo nesse texto da palavra do Senhor. Lucas, capítulo de número 15. É um texto que com certeza você já ouviu mensagens, é um texto que com certeza você já leu, é um texto que você deve ter alguma intimidade. Amém? Lucas capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo,
Houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou ao seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser mais chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, fala com a gente nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz. Se não for o Senhor a falar conosco, Pai, tudo que eu tentar colocar aqui vai ser em vão. Mas se o teu Espírito Santo tomar conta, Senhor, de cada palavra que sair da minha boca, aí sim, ela pode surtir o efeito necessário e produzir em nós frutos que durem até a vida eterna, Senhor. Abençoa o nosso coração agora, que ele seja uma terra pronta para a semente do teu Evangelho. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Se você está anotando, esse é o tema da mensagem de hoje. Uma palavra de ternura. Uma palavra de ternura a quem? Aí você vai, ainda bem que você está sentado, porque senão você iria cair. Mas uma palavra de ternura aos fariseus. Aos fariseus. Não há muitas palavras de ternura aos fariseus na boca de Jesus. Aliás, Jesus, por muitas vezes, usa palavras tão fortes, que até mesmo chegam a ser aterrorizantes. Em Mateus capítulo 23, por exemplo, ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês entram, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ele fala assim: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E Jesus desce o sarrafo nos fariseus várias vezes na palavra. Mas aqui, Jesus tem uma palavra de ternura para esses homens. Jesus tem uma palavra diferente para esses homens. Então, eu quero primeiro falar para você quem eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo legalista e separatista
que guardava de modo rigoroso, porém, muitas vezes de modo hipócrita, a lei de Moisés e a tradição dos anciãos. Religiosamente, eles enxergavam a palavra escrita como inspirada por Deus, o que é hoje o Antigo Testamento. Eles acreditavam na palavra inspirada por Deus. Agora, eles também enxergavam a tradição dos anciãos, a tradição oral, com a mesma autoridade. Eles criam na mesma autoridade. Eles tentavam defender essa posição com as mesmas tradições que foram escritas por Moisés. Então eles tinham as duas no mesmo pé de igualdade. Aí você fala assim, mas como que isso... tem algum exemplo hoje? Tem. A igreja romana é assim. A igreja romana, ela equilibra a palavra de Deus com a tradição. A tradição, ela tem, às vezes, em alguns eventos, ela tem mais valor do que a própria palavra de Deus. E essa era uma das brigas de Jesus com os fariseus. Eles guardavam tudo que era possível. E eles aumentavam ainda a lei baseado no que eles tinham de tradição. Por exemplo, uma lei dizia que quem tocasse no morto, ficava impuro 7 dias. Isso está em Números 19:11. Quem são eles? O que eles são? Eles não são alienígenas, que vieram de um futuro selvagem, também não vieram nos matar, certo? Eles eram homens que tinham um modo de vida muito rigoroso. E aí, como eu estava dizendo para vocês, eles ampliavam a lei. O que estava escrito na lei? Estava escrito que se alguém tocasse no morto, ele ficava impuro 7 dias. Tocasse no morto. Chegasse lá, a pessoa estava morta, ele tocasse no morto. Ele ficava impuro 7 dias. O que eles fizeram? Eles ampliaram a lei e disseram o seguinte: quem entrar na casa ou no lugar onde tem alguém morto, está impuro 7 dias. A Bíblia não diz isso. Eles ampliaram o negócio. O medo de quebrar a lei era tão grande, que o que eles fizeram? Eles ampliaram o seguinte: o homem, por exemplo, ele não podia tocar numa mulher que estivesse nos dias de menstruação, certo? Por quê? Porque o sangue é impuro, a mulher tem que ficar, aquele ritual todo. E eles ampliaram o seguinte: nenhuma mulher podia tocar num judeu. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Por quê? Porque eles não sabem se a mulher está impura ou não. E eles não querem quebrar a lei. Deu para entender? Então, quando Jesus, para você ter uma noção, entra na casa daquela menina que está morta, o que ele diz? Não se preocupe, ela não está morta, mas ela apenas dorme. Olha só a estratégia de Jesus. E então ele levanta aquela menina da morte. No entanto, eles enxergavam então a tradição oral com o mesmo pé. Eles ampliaram muitas coisas. Isso era o quê? Legalismo. Essas tradições tinham evoluído ao longo dos séculos. Essas tradições acrescentavam a palavra de Deus e isso era proibido. Os fariseus, eles procuravam obedecer rigorosamente todas as tradições juntamente com o Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, diz o seguinte: diz que a gente deve pegar e atar na mente, colocar na mente dos nossos filhos o quê? A palavra do Senhor. Está escrito lá: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Essas palavras atarás nas mentes dos teus filhos e tal. O que significa atar na mente dos filhos? É fazer com que os filhos o quê? Decorem, certo? Mas eles seguiam tão à risca que eles inventaram o que na Bíblia está escrito de filactério. Já ouviu falar do filactério? O que é o filactério? Filactério era uma caixinha de couro que eles colocavam na frente da testa. Eles amarravam com tiras de couro o filactério, porque dentro do filactério estavam todas aquelas leis que eles tinham que decorar. Estavam escritas em rolinhos e colocadas ali. Não é para colocar na frente da testa? Então estava colocado na frente da testa, com uma caixinha de couro. Você fala assim, não, mas isso é estupidez, né? Mas para eles é religião. E é muito importante. Quando você vê algum filme em Israel, o pessoal lá no Monte das Lamentações, eles estão lá com os filactérios, estão lá com as franjas amarradas no braço. Eu não vou explicar sobre as franjas hoje, que vai muito tempo. Mas eles estão andando religiosamente. Esses eram os fariseus. E os fariseus foram muito censurados por Jesus. Talvez a melhor lição que a gente possa aprender com os fariseus
é de não ser como eles. E de não permitir que o nosso relacionamento com Deus seja reduzido a uma lista de regras e de rituais. Se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Se eu fizer aquilo, Deus vai me amaldiçoar. Muitas vezes a gente pensa assim. Se eu for no culto todo domingo, Deus vai me abençoar. Se eu não for no culto todo domingo, Deus vai me amaldiçoar. Quem disse isso? Onde está na Bíblia? Não estou dizendo que você não deve vir no culto. Aliás, eu incentivei você a vir no culto. Você tem que vir para aprender a palavra. Só que não é religiosidade, meu querido. Não é religiosidade, eu venho porque eu amo o meu Senhor e porque eu preciso aprender mais da palavra dEle. Eu venho porque é aqui que eu posso expressar o meu louvor e a minha gratidão. É aqui que eu posso abraçar os meus irmãos. É aqui que eu sou sustentado com graça, um pelo outro. É aqui que eu sou suportado em amor pelos meus irmãos. É por isso. É por isso que eu vou na célula, é por isso que eu faço discipulado 1 a 1, é por isso que eu estou no culto. Simplesmente porque é bom para mim, porque é onde eu expresso a minha alegria e o meu amor pelo Senhor. Não é uma religião. As palavras mais comoventes de ternura para os fariseus estão aqui nesse texto. Palavras do pai para o irmão mais velho na palavra do filho pródigo. Lucas 15 começa com Jesus comendo com publicanos e pecadores. E os fariseus resmungaram, disseram o seguinte: esse homem acolhe publicanos e pecadores e come com eles. Eles ficaram bravos com isso. Publicanos eram cobradores de impostos e eram muito odiados por todo o povo, porque eles eram, na verdade, muitas vezes, na maioria das vezes, desonestos. E Jesus explica que ele está fazendo em 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. O ponto de cada uma é que quando Jesus come com os pecadores, ele está dizendo que o Pai está buscando os perdidos. O médico está cuidando do doente. Esse é o significado do ministério de Jesus. É interessante porque o reino de Deus ele é contraditório. Você imagina bem, uma mulher, um camarada, um pastor de ovelhas, ele deixa as 99 lá, sem ninguém cuidar, e vai atrás daquela que se perdeu. Ele nem sabe onde que está aquela. E ele vai atrás, é contraditório isso. Nenhum pastor faz isso. Ou ele coloca no aprisco, ou ele chama alguém para tomar conta, mas ele jamais deixaria as 99 lá, solta e ir atrás daquela que se perdeu. Ele fala, daquela que se perdeu eu vou cuidar depois. Eu tenho que cuidar das 99 que estão aqui. Mas o reino de Deus é contraditório. O reino de Deus é tão contraditório que uma mulher, ela pega e vai a casa inteira, procura com uma candeia, uma dracma que ela perdeu, uma moeda pequena. E ela acha aquela dracma, e o que ela faz? Ela chama as amigas para fazer uma festa. A festa custou muito mais caro do que a dracma que ela perdeu. E depois ela achou. A ovelha, a festa que o camarada deu porque ele achou ovelha, custou muito mais caro. Está vendo como é que o reino de Deus é contraditório? Fala assim, não, como é que é? É tão contraditório que ele diz que você deve amar os seus inimigos e orar pelo que te persegue. É contraditório. Você fala assim, não, peraí, que história é essa? Mas é tão contraditório que Jesus está buscando até esses. Jesus busca os legalistas, perdidos também. Aqueles que querem viver debaixo de regras, Jesus vai atrás deles. E nessa terceira parábola aqui, Jesus pega e para e fala, peraí, eu vou explicar o que eu estou fazendo. E ele então dá uma palavra para os pecadores, que é o filho perdido, e dá uma palavra para aqueles que são os fariseus, que são os filhos mais velhos. E a gente sabe que os fariseus estão ali, de pé, resmungando, sobre o fato de Jesus comer com pecadores. E em Lucas 15, 18, o filho mais velho está lá, de pé, resmungando, distante, irritado, sem vontade de se juntar com o pai, que está comendo com o irmão mais novo, que representa justamente os publicanos e os pecadores. O irmão mais velho estava com raiva e se recusou a entrar. E ele diz o que para o pai? Pai, tantos anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para mim me alegar com os meus amigos. E vindo esse teu filho,
esse safado, que gastou tudo que o senhor tinha com prostitutas, o senhor mata o melhor novilho para ele? Olha que coisa interessante. Olha as palavras que esse jovem usa. Ele fala servido, ele fala comando, nunca desobedeci um comando teu, uma ordem tua. Estou aqui te servindo há tanto tempo. O problema é que o irmão mais velho relacionava-se com seu pai como um escravo se relaciona com seu patrão. Como um servo se relaciona com seu chefe. E não como um pai se relaciona com um filho. Seu pai era alguém que mandava apenas. E ele era alguém que obedecia apenas. E portanto o mérito, não a misericórdia, foi a base do relacionamento. E a misericórdia, para os que não merecem, faz a gente ficar com raiva. Por que o Senhor trata com misericórdia ele? O Senhor tinha que tratar com justiça. Aliás, nós achamos que Deus deve nos tratar com justiça, todos com justiça, até que nós necessitemos de misericórdia. Quando a gente necessitar de misericórdia, encerra-se a questão da justiça. Queridos irmãos, eu quero lidar com vocês sobre 5 expressões do Pai, nesse texto aqui. Como que o Pai lida com a situação? O filho mais velho está com raiva na varanda do mérito e se recusando a entrar na celebração da misericórdia. E com grande paciência e ternura, o pai faz 5 coisas amáveis aqui com ele. A primeira expressão é a expressão do encontro. Olha o que o texto diz. O pai vai se encontrar com ele. Semelhante à maneira como correu o encontro do filho mais novo, no versículo 20, aqui no versículo 28, o pai sai e vai ter com o filho mais velho. O pai vai lá ter com o filho mais velho. Ele não envia um servo para ir buscar ele. Você imagina a festa que estava. Você imagina a festa. Alguém que na concepção da família estava morto. Não tinha chance, não tinha esperança. Eu creio que o pai ficava todo dia ali na varanda de casa, olhando, esperando que aquele homem, que aquele filho voltasse, ou pelo menos uma notícia que aquele filho mais novo voltasse. É aquele filho mais novo volta. Imundo, sujo, não tem problema. Doente, talvez, que está mexendo com porcos. Não tem problema. O pai recupera o filho. E então ele celebra uma festa. Por que ele não chamou o filho mais velho? Não sei, talvez a fazenda era grande, o menino estava trabalhando longe, distante, não deu para chamar. Mas era feriado na fazenda. Ficou feriado na fazenda aquele dia. Mata o novilho. Vamos lá, vamos celebrar, vamos nos alegrar. O filho mais velho chega, escuta a música e a dança. E ele pergunta, o que é aquilo? O que é aquilo? E um servo responde, teu irmão voltou. Teu irmão voltou e teu pai mandou matar o novilho cevado para ele. Como é que é? Ele voltou, ele está aí. A Bíblia não fala, mas você imagina o fuxico que estava correndo. Aquele safado sem vergonha, ele voltou. E agora o pai, o dono da fazenda, pega o melhor novilho e mata para ele. Esse homem é louco. O servo deve ter comentado. E o filho mais velho deve ter concordado. Ele não manda um servo buscá-lo, ele não grita de longe, manda o filho entrar em casa, ele vai pessoalmente lá até o filho. Essa é a imagem do Deus que vem salvar hipócritas, assim como ele vem salvar prostitutas e pecadores. Talvez você esteja como Asaf no Salmo 73. Quem era Asaf? Milhares de crentes se esgotam diariamente porque eles sonham coisas da parte de Deus que o Evangelho não promete. Então se frustram. Asaf era um homem de Deus na época de Davi.
Asaf foi chamado por Davi para ser chefe de todo louvor na casa de Deus. Ele coordenava 25 mil levitas. De hora em hora o turno de levitas trocava na casa de Deus. E era ele que era o coordenador de toda aquela turma. Então Asaf era um homem de Deus. Era autor de vários salmos, pioneiro na condição de Israel num culto alegre no Monte Sião. E Asaf, companheiro de Davi, homem que conduzia a nação no louvor, no ápice da sua vida espiritual, ele se esgota espiritualmente, ele se exauriu. Por que ele se exauriu? Porque ele estava tão ocupado todos os dias na organização do culto a Deus, que ele se esqueceu de se relacionar com o Deus a quem ele prestava culto. Ele trabalhou tanto para Deus, mas ele se esqueceu de servir a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Quando Asaf começou a desviar seus olhos, quando ele começou a olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, principalmente as pessoas incrédulas, ele começou a sonhar em conquistar aquilo que os incrédulos tinham. O problema não é eu ter isso ou ter aquilo, o problema é eu saber se isso é ou não prioridade na minha vida. O problema não é eu ter isso ou aquilo, o problema é eu saber se isso ou aquilo é vontade de Deus para a minha vida. Sabe por que Deus não abençoa muitos na área material? Porque esse pode ser o seu ponto de profanação a Deus. E muitos pensam que estão imunes a isso. Não, isso jamais vai me acontecer. Não, olha, se eu for um homem abençoado, uma mulher abençoada financeiramente, jamais isso vai acontecer comigo. Ah, é? Verdade? Se o diabo, querido, tentou Jesus financeiramente, por que ele não ia tentar você? Asaf se relacionou o início dos seus problemas com o dia que ele começou a observar os seus vizinhos incrédulos, cuja vida deles era opulenta. Eles eram prósperos financeiramente, eles não podiam ter qualquer preocupação nesse mundo. E Asaf acreditava que a sua fé, sua dedicação ao Senhor, suas obras o tornavam merecedor das bênçãos materiais que vinham de Deus. Eu mereço porque eu sirvo ao Senhor. Então a aliança era uma fórmula mágica de prosperidade para uma vida tranquila. Isso é perigoso, sabe por quê? Porque a gente iguala espiritualidade com posses. E livramento de oposições nessa vida. A gente iguala a bênção de Deus a coisas materiais. Isso é muito perigoso. Era o fermento dos fariseus. Na época de Asaf, já se antecipando. Eu fiz isso e aquilo, então Deus deve me conceder bênçãos materiais. É o mesmo espírito que a gente vê aqui no irmão mais velho. Senhor, eu devo ser recompensado por todo o trabalho que eu fiz. Pelo menos com um cabrito. O problema aqui não é se Deus abençoa ou não, com bênçãos materiais do seu povo, Ele abençoa. Mas as coisas materiais, elas não têm um fim em si mesmo. Se Deus te deu algo, querido, saiba que esse algo não é para você. Você é um canal para abençoar outros. E não é só sua família, não. É sua igreja e seus irmãos da fé. Viu? Porque todo mundo fala, quando vai sair Mega Sena, o pessoal entrevista. Pessoal na rua, né? O que você vai fazer quando você ganhar na Mega Sena? Eu vou ajudar todo mundo, eu vou ajudar minha família. E se ganha, some. Para Asaf, a questão mais importante era a posse de bens materiais e a vida livre de dificuldades. Os resultados do relacionamento da aliança obscureceram o próprio relacionamento. Nosso problema muitas vezes é que os resultados do relacionamento obscurecem o próprio relacionamento. Qual é a atitude do Pai? Qual é a atitude do Pai Celestial? É a mesma que ele teve com Asaf. Ele teve com o filho mais velho. Ele vai até lá.
ele vai ao encontro, ele vai atrás. Não porque Asaf ou o filho mais velho mereciam, mas por causa da misericórdia. Eu e você, queridos, não merecemos nada. Mas por causa da muita misericórdia de Deus. E o seu grande amor com que nos amou. Hoje nós temos comunhão com Jesus, seu Filho. É por causa da misericórdia. Você está aqui hoje por causa da misericórdia. É misericórdia de Deus. Ele teve misericórdia da sua vida. Segunda expressão do Pai. Primeira é a expressão do encontro. A segunda é a expressão da súplica. Olha que coisa interessante isso aqui. A segunda ação do Pai foi suplicar ao filho mais velho. Versículo 28 diz assim: seu pai saiu e começou a suplicar-lhe. Essa tradução é a Bíblia de Jerusalém. Não sei como está a sua Bíblia, mas as traduções que eu procurei falam assim: insistia com ele ou instava com ele. Bom, essa palavra no português não expressa realmente o que o pai estava fazendo ali. A palavra no grego para essa expressão é parakaleo, que significa suplicar e insistir. Suplicar é algo bem diferente do que o filho mais velho dizia a respeito do seu pai. Ele havia dito que seu pai dava ordens. Não, meu pai só dá ordens. Eu nunca desobedeci um comando teu. Eu nunca desobedeci uma ordem tua. Todas as coisas que o Senhor me pediu para fazer, eu fiz. Vai apacentar gado, eu vou. Vai levantar cerca, eu vou. Vai cuidar das ovelhas, eu vou. Vai fazer isso, aquilo, eu vou, eu fui. Vai catar esterco, eu vou. Todas as ordens que o Senhor me mandou, eu fiz. Mas agora o pai não está pedindo. O pai, perdão, ele não está ordenando, ele está suplicando. Ele está pedindo. Queridos, quando eu vejo um pai fazer isso, eu quero crer. Aliás, eu creio que essa não foi a primeira vez que o pai estava fazendo. O pai já havia pedido para ele muitas vezes. Mas quando o pai dizia o seguinte: filho, olha lá aquela cerca, o que você acha da gente arrumar? Sabe o que o filho mais velho ouvia? Ele ouvia o seguinte: vai arrumar a cerca, moleque. Filho, olha como é que estão os gados espalhados pela montanha. Você não acha que era bom a gente trazer eles para cá, para perto? Sabe o que ele ouvia? Filho, vai lá buscar aquele gado, traz para cá. Ele invertia as ordens. Sabe por quê? Quando a gente está magoado, quando a gente está entristecido, quando a gente está com o coração fechado, a gente tende a ouvir o que a gente quer. Vamos ver se isso é verdade ou não? Quando a gente está brigando com o nosso cônjuge, a gente está falando alto. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém que fala alto com o marido da mulher. Aqui a gente, tudo manso. Né? A gente não briga. A gente, assim, é uma benção. Né? Glória a Deus por isso. Quando a gente fala forte com os nossos filhos, muitas vezes os filhos, depois que a poeira baixa, ou a esposa, depois que a poeira baixa, fala assim: você me disse aquilo. Você fala assim: nem eu falei isso. Você pode até ter não ter falado, mas ela ouviu. Ou você falou e ela entendeu errado. A comunicação fica o quê? Distorcida. Porque a gente tem mágoa no coração. A gente tem mágoa no coração. Melhor horário da gente conversar é quando a poeira já baixou, quando os ânimos já estão mais calmos. Aí a gente vai conversar. E conversar.
O pai está pedindo, suplicando e não ordenando. A gente vê isso, essa força desse contraste, quando Paulo diz a Filemon, é a mesma palavra usada. Olha só, Paulo disse a Filemon o seguinte: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. O que o pai está fazendo com o filho aqui é um apelo com base no amor. Ele estava cortejando, ele estava implorando, ele estava ansiando, ele não estava mandando. E sabe o que o pai mais queria aqui? Ele não queria mais uma performance. Eu não sei de você, mas eu fiz de tudo para agradar os meus pais durante a minha vida. De tudo. Eu tentei fazer de todas as formas para agradá-los e não decepcioná-los. Mas quer saber? Eu decepcionei eles muitas vezes. Sabe por quê? Não porque a expectativa deles era alta. Não porque a expectativa deles estava acima do que eu podia chegar ou podia alcançar. Mas porque eu sou falho. Eu sou falho. Mas sabe o que é o mais interessante? A Bíblia diz que o amor cobre o quê? Multidão de pecados. E não é por causa do meu desempenho que eles me amam. Não é por causa do desempenho dos meus filhos que eu os amo. Muito pelo contrário. Se eles não tiverem um desempenho bom na vida, a minha oração é que tenham, mas e se não tiver? Eu vou continuar amando eles da mesma forma. O pai não queria uma performance, ele queria um novo coração. Essa é a segunda expressão. A terceira expressão é a expressão paterna. Errei lá, o R está fora de lugar, é para lá, tá? A expressão paterna. O pai o chama de meu filho. Terceira expressão de carinho do pai foi chamar o filho mais velho de meu filho. Ele diz o quê? Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que é meu é teu. A maioria das ilustrações ou das traduções usam filho, mas a palavra grega para filho aqui durante todo o capítulo é huios. É a palavra grega para filhos. Mas nesse exato momento do capítulo, Jesus usa uma palavra diferente. Que é a palavra teknon. Que é mais íntimo, é mais terno. Teknon significa a criança que vive em dependência com boa vontade. Essa palavra ilustra como todos nós devemos viver em total dependência do Senhor, dia a dia, momento a momento. Teknon enfatiza a atitude do coração de uma criança que de boa vontade se submete ao plano do pai. De boa vontade. E o pai não está menosprezando o filho, chamando ele de Teknon, mas ele está dizendo carinhosamente a ele: meu filhinho, meu filho querido, meu filho do coração, meu filho amado. Esse é o lugar onde eu posso imaginar as lágrimas que vêm para o pai. Aqui. Os olhos do pai se enchendo de lágrimas. Porque a palavra carrega todas as lembranças. Todas as lembranças de quando esse homem com raiva era apenas o menininho do pai. Quantas e quantas vezes Deus nos chama de teknon, meu filhinho, mas a gente insiste em ouvir escravo. Quantas e quantas vezes não nos submetemos ao Deus por causa do amor, mas por causa do medo que a gente sente. Porque se eu não fizer isso, não vai ter herança para mim. O Pai Celestial, Ele nos ama tanto,
Ele nos ama tanto que quando precisou alguém morrer em seu lugar, Ele não enviou um anjo. Ele enviou o Filho, nosso irmão mais velho, Jesus. Talvez você não tenha dimensão disso. Talvez você não tenha noção do que é isso. Mas eu quero lhe dizer que se você é pai ou mãe, você pode ter um resquício dessa expressão. Entregar o seu filho para morrer em lugar de todo mundo. Dos que merecem e dos que não merecem. Dos que merecem ainda vá lá, mas dos que não merecem. Morrer por causa de um assassino. Morrer por causa de um adúltero. Morrer por causa de uma prostituta. Jesus é morto. Jesus é levantado no madeiro. Por causa de todos nós. Dos justos e dos injustos. A quarta expressão é a expressão do relacionamento. O pai diz assim: você está sempre comigo. É a quarta expressão de carinho do pai embutida nessa expressão. Meu filho, você está sempre comigo. 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 Olha, o vazio mais profundo do coração do filho mais velho era estar com o pai. Isso não era considerado precioso para ele. Estar com o pai para o filho mais velho não era precioso. Então estar com o pai todas as noites para o jantar, correr a propriedade juntos, não era alegria para ele. Era mais de um desempenho de uma função. E talvez porque o filho mais velho realmente achava que o pai amava o irmão mais novo do que ele. E talvez porque o filho mais velho realmente amava o que o irmão mais novo amava, mas não tinha coragem de deixar a propriedade. O irmão mais novo teve. Na verdade, Jesus diz em Lucas 16:14 que os fariseus eram amantes do dinheiro. E esse jovem aqui, ele era amante do dinheiro também. Só que ele não tinha coragem de deixar a propriedade. O seu pai não era o seu tesouro. E eles eram tão mundanos como o filho pródigo. Mas a igreja é a tampa. O que de fato você valoriza? Você valoriza estar com o pai? Você valoriza realmente estar com ele? Quantas pessoas permanecem na igreja, mas o seu coração não está no pai? O pai não é o tesouro. As bênçãos sim, eu quero. Mas o pai? Que de fato você valoriza? Quinta e última expressão. É a expressão da graça. O versículo 31 diz assim: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Há uma herança enorme vindo aqui, e o pai só aponta para uma direção. Criança, tudo que é meu é seu. O filho mais velho não enxergava que o que ele estava cuidando não era da propriedade do pai, mas era da sua própria propriedade. Aliás, nós pais, eu me incluo, porque já sou pai, o que eu estou criando não é para mim, é para os meus filhos. O que você está criando, pai e mãe, não é para você, é para os seus filhos. E quando seus filhos tiverem os filhos deles, e você estiver aqui ainda para ver, você vai ver que o que eles criarem não vai ser para eles, vai ser para os filhos deles. E assim por diante. Essa é a cadeia, essa é a ordem. Tudo que é meu, é seu. Nós temos uma expressão lá em casa. Não existe meu carro, meu dinheiro, minha posse. Não existe meu videogame, minha televisão. Não existe meu sofá, nem minha cama, muito menos meu travesseiro. Tudo nosso. É tudo nosso.
É o nosso carro, é a nossa casa, é a nossa televisão, é o nosso videogame, é o nosso sofá, é a nossa cama. É o nosso travesseiro. É nosso. Se eles quiserem usufruir do meu travesseiro, pode usufruir. Se eu quiser usufruir dos dele também. Sabe por quê? Porque tudo vai ficar. Nada a gente vai levar dessa terra. Nada. Nem mesmo o corpo que você tem, você vai levar. A expressão da graça é: tudo que é meu é seu. Jesus deixa por dizer a possibilidade que o filho mais velho permanecerá sempre na varanda com os escravos, em vez de se sentar à mesa da misericórdia, como uma criança grata, como um filho. Porque ele se considera assim. Isso tem que ser rompido. Jesus, ele deixa de mencionar o que ele disse em Mateus: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão na mesa com Isaque, Abraão e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali virá choro e ranger de dentes. Porque os filhos do reino não querem se sentar na mesa da misericórdia. Eles querem se sentar na varanda dos escravos. É mais fácil eu tentar conquistar as coisas pelos meus próprios méritos. Opa! Perdão. Eu sou bonzinho? Eu nunca roubei ninguém, eu nunca defraudei, eu nunca menti, eu nunca fiz isso ou aquilo. Eu sou bom. Por que eu não mereço o céu? O céu foi feito para mim, porque eu sou bom. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: não é por méritos e por boas obras, mas é pelo sangue de Jesus. E Jesus diz o seguinte: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta você ter boas obras, não adianta você fazer boas obras, se você não tiver com Ele. Então aqui nessa parábola, Jesus diz o seguinte: se assente na mesa da misericórdia, como um filho. E aqui está toda a ternura de Jesus com os fariseus. Uma palavra de ternura. Uma palavra que termina com ternura para os dois irmãos. Venha do país estrangeiro da miséria, ou vem da varanda do mérito suado, ambos vão levar à morte. Você precisa se assentar na mesa da misericórdia. Na casa existe o banquete da graça. Na casa existe o banquete do perdão. Na casa existe o banquete da comunhão com o Pai. Se assenta aqui. Se assenta aqui. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Jesus, ele termina a parábola tentando reatar um relacionamento que estava destruído, que era do irmão mais velho com o irmão mais novo. O irmão mais velho diz para o pai o seguinte: vindo esse teu filho, ele joga isso na cara do pai, esse teu filho, você manda matar o novilho cevado para ele. E o pai diz com maior amor e ternura aqui: mas nós tínhamos que nos celebrar, que nos alegrar, nós tínhamos que nos festejar, porque esse teu irmão estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou à vida. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos. E você falasse com o Pai agora. Jesus tem uma palavra de ternura. Para os fariseus, aqueles que achavam-se merecedores
de se sentarem na mesa. Aqueles que se achavam por direito justos, e Jesus diz: não, você não é justo. Você precisa de misericórdia tanto quanto o teu irmão. Eu não sei se você se encaixa com o filho mais novo ou com o filho mais velho. Primeira vez que eu ouvi esse texto e li esse texto, eu fiquei tão indignado com o pai. Porque eu era filho mais velho. E eu sempre fazia o que meu pai mandava. E o meu irmão era justamente o contrário. E parecia que o pai amava mais ele do que eu. Até que um dia eu tive meus filhos. E comecei a entender que não existe amor maior por um filho ou pelo outro. Mas existe um amor que vai além da compreensão humana. É um amor que dói e consome a alma. Tanto pelo filho mais velho quanto pelo filho mais novo. Não importa o que faça o filho mais velho ou mais novo, ele pode até gastar metade da herança. E daí, no final das contas, é só dinheiro mesmo. O importante é estar sentado no banquete junto. O importante é estar lá junto. Hoje Deus quer te chamar para o banquete da misericórdia, do perdão. Eu te convido nessa noite a você se sentar na mesa do Pai e desfrutar dessa misericórdia, desse perdão, desse amor que Ele tem por você. Não importa o que você fez, não importa o que você deixou de fazer, não importa se foram boas obras ou se foram más obras, para Ele não importa. O importante é que Ele está recebendo agora o filho, a filha. Você consegue entender isso? Que você é filho, que você é uma filha querida, você consegue? Se você se encaixa numa figura, ou do filho mais novo ou do filho mais velho, não importa. Se você se encaixa numa dessas figuras, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Nós vamos orar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você nunca fez isso, faça isso agora. Deixa Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Senhor, eu quero orar nessa noite. Porque todos nós, sem exceção, Senhor, nos encaixamos ou na figura do filho mais velho ou na figura do filho mais novo, Senhor. Muitas vezes a gente acha que é merecedor das bênçãos do Senhor, porque a gente está na tua igreja, a gente trabalha. E o Senhor diz: não, meu filho, não é porque você tem feito as coisas por mim, mas é por misericórdia. Eu te abençoo por misericórdia. Eu faço com que você se levante todos os dias, porque as minhas misericórdias se renovam sobre você. Talvez, Senhor, muitas vezes a gente pensa que se encaixa no filho mais novo, velho, mas mais novo. A gente foge. Anda por esse mundo, Senhor. E quando a gente volta arrebentado. A gente volta destruído. E o Senhor nos recebe
coloca uma veste nos nossos ombros, um anel nos nossos dedos, sandália nos nossos pés. E o Senhor faz uma festa, porque o Senhor nos ama. Senhor, como é precioso o teu amor, como é maravilhosa a tua graça, como é tremendo o teu perdão, Senhor. Senhor, nos faz sentir abraçados por ti nessa noite. Senhor, nos faz sentir queridos do Senhor nessa noite. E Pai, eu quero te pedir que o Senhor quebre hoje barreiras no nosso coração. E que a gente, Pai, embora não compreenda a tua misericórdia, talvez nós nunca compreendamos nessa terra aqui a tua misericórdia, mas que a gente aceite o banquete da misericórdia, Senhor. Que a gente aceite sentar na mesa da tua graça. Que a gente aceite desfrutar do teu perdão. Que a gente aceite beber o cálice da salvação. Ah, Senhor, olha para nós. Olha para nós. Olha para esse povo lindo aqui, Senhor. Olha para cada um de nós. Olha para essas lágrimas que escorrem dos nossos rostos. E nos aceita de novo, Pai. Nos aceita de novo. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pela Tua misericórdia na nossa vida. Obrigado pelo Teu perdão, pela Tua graça. Manifesta, Deus, a Tua presença a nós a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode repetir uma oração comigo? Diga assim: Senhor, eu sou Teu filho. Me faz me enxergar como tal. Eu quero, Senhor, desfrutar das bênçãos, da misericórdia, do perdão, do amor e da graça. Eu quero sentar na Tua mesa e junto com o meu irmão celebrar a festa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Diga para o teu irmão que está ao seu lado assim: você vai celebrar junto comigo a festa. Amém? Deus te abençoe. Dá um abraço quem está atrás, quem está na frente, quem está do outro lado. Uma boa semana em nome de Jesus.